Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por esta oportunidade na qual nos reunimos para estudar a palavra de Deus, para a nossa escola bíblica dominical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como eu tenho dito aqui nas outras vezes, esta é a sua sala de aula, é a nossa escola, é a escola da família cristã, é a melhor escola do mundo, é a única escola que prepara cidadãos para o céu. As escolas seculares preparam os cidadãos para esta era, para viverem neste mundo. Mas a escola bíblica dominical prepara cidadãos para o céu de glória. E você está conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você nesse momento a darmos início a este trabalho orando ao Senhor nosso Deus. Ore conosco. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, ó Deus, por esta grande oportunidade. Te louvamos, meu Deus, por tuas maravilhas, por tua bondade, por teu amor infinito. Deus Santo, em nome de Jesus te pedimos, fala conosco, Pai querido, por meio da tua palavra. Deus, a tua palavra é viva e eficaz, e estamos aqui, Senhor, para transmitir a tua santa palavra. Abre nossos entendimentos, orienta-nos em tudo, meu Senhor, direciona nossos passos. Pai Santo, isto te pedimos, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Nesse momento, nós vamos louvar a Deus. A nossa cantora convidada hoje é a irmã Tamires Pacheco. Ela está louvando a Deus. Adore a Deus conosco nesta hora, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar com o hino da harpa cristã de número 235. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou. Liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma de veras do gozo que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero e nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que um dia a beleza do grande rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que me espera a coroa, a qual aos seus servos dará Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou.
Graças a Deus. Nós estamos reunidos para estudarmos a lição de número 7, que é para o dia 17 de maio de 2020. Nós estamos estudando o segundo trimestre do ano 2020. O nosso tema de estudo é a carta de Paulo aos Efésios. E o assunto da lição de hoje é: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Na lição passada nós estudamos sobre a miserável situação em que os gentios se encontravam, como era a nossa vida. Nós aprendemos quem são os gentios, que são todas as pessoas que não pertencem ao povo de Israel. E hoje nós vamos estudar o nosso encontro com Deus, como se deu esse encontro com Deus, onde foi que nós fomos reconciliados com Deus, de que modo nós conseguimos nos reconciliar com Deus. Barreiras foram quebradas, paredes foram quebradas, inimizades foram desfeitas, nova aliança foi feita, glória a Jesus. E agora sim, estamos reconciliados com Deus, estamos assim com Ele, temos paz com Ele, glória a Deus, e isso é maravilhoso. É por isso que você pode entrar no seu quarto, fechar a porta, orar, Deus vai te responder, porque você foi reconciliado com Ele, você está perto dEle. Bendito seja Deus para sempre. O textuário da nossa lição diz: porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, verso 14. A verdade prática diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Glória a Deus. Leitura bíblica está na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 14 a 19. Passemos a leitura. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Verso 19 diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Na lição passada a gente falou bastante sobre os gentios estarem alienados, serem estrangeiros, serem tratados como estrangeiros, porque eram incircuncisos na carne. Então, aos olhos dos judeus, os gentios eram objeto de escárnio, objeto de indignação, objeto de reprovação, eram como escória. Mas agora que o versículo 19 diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Só lembrando que esse forasteiro aqui não contradiz o que o apóstolo Pedro diz. E eu expliquei isso aqui na aula passada. O apóstolo Pedro disse que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo, nós igreja. E Paulo está falando com respeito à graça, que nós éramos forasteiros e estrangeiros em relação à graça de Deus. Nós hoje temos entrada pela fé a esta graça, nós temos acesso à graça de Deus. E o que o texto está tratando é exatamente isso: não somos forasteiros em relação à graça de Deus. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos, judeus e gentios, criou um, ou seja, a igreja. Os objetivos específicos são: primeiro, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Segundo, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. Terceiro, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Pontuar, explicar e evidenciar. Pontuar o quê? Sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Nós vamos aprender essa inimizade. O professor Paulo Henrique vai discorrer sobre esse assunto com detalhes. O que separava os homens de Deus, em que consistia essa inimizade. E o segundo objetivo é explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. Isso, nosso convidado de hoje é o diácono
Luciano Birino, que vai nos comentar sobre o segundo ponto. E o terceiro é evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. O ponto central da nossa lição foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Cruz é lugar de vitória. Graças a Deus. Nesse momento nós vamos louvar a Deus com mais um hino. Vamos chamar a cantora Tamires Pacheco, que estará louvando a Deus com mais um hino. E logo em seguida, o professor Paulo Henrique estará ministrando o primeiro tópico da nossa lição. Após o Paulo Henrique, o diácono Luciano Birino ministrando o segundo ponto, e no final estaremos aqui novamente ministrando o terceiro ponto. Participe conosco, não saia daí, fique aí conosco, compartilhe, convide outras pessoas a assistirem também. Se você não está inscrito no nosso canal, faça isso, deixe seu like, deixe seu comentário, divulgue esse trabalho, porque fazendo isso você se tornará também nosso parceiro na divulgação do Evangelho. Número 303. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos de volta para juntos cooperarmos com o trabalho de Deus e assim estarmos aprendendo sobre esta importante aula em que vamos estar tratando o primeiro ponto. Temos certeza que Deus vai nos abençoar de uma maneira especial, gloriosa, e hoje vamos continuar aprendendo essas maravilhosas verdades espirituais nos ensinadas na carta de Paulo aos Efésios. E o ponto que vamos estar abordando da nossa aula de hoje é justamente o primeiro, que é: Cristo desfez
a inimizade entre os homens. O que nós vamos tratar hoje é justamente sobre o exclusivismo religioso que criou a inimizade entre os judeus e gentios. E nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Estaremos no nosso ponto que vamos estar comentando, abordando, girando em torno dos versículos 14 e 15 da carta aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler aqui o texto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Glória a Deus. Então estamos vendo aqui estes versículos que estão sendo mencionados de Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15. E o primeiro tópico deste ponto é justamente a parede de separação entre os homens. Esta parede de separação que Paulo fala é justamente uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém, que era a estrutura de construção que revelava o exclusivismo religioso do judaísmo. Veja só, interessante, observamos que toda a estrutura do Templo de Jerusalém, ele demonstrava um certo exclusivismo religioso. O templo era rodeado por uma muralha e dentro dessa área, circundada por essa muralha, existia outro muro que separava os gentios do santuário. Era o átrio dos gentios do santuário, que era exclusivo para os judeus entrarem. Agora vamos ver aqui. Entre o santuário e o átrio dos gentios, havia esse muro de pedra que promovia a proibição de acesso aos estrangeiros. Eles eram proibidos de entrar. Os estrangeiros, os gentios, eram proibidos de entrar na área do santuário. E você pode ver que a estrutura do templo, ele era constituído de várias exclusividades. Primeira exclusividade era a entrada do santuário era para os judeus, para o povo hebreu. Mas existia outra exclusividade ainda, era o Santo dos Santos, que era exclusivo somente para o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então você vê a severidade e a observância dos judeus nesses princípios que eram estabelecidos pela lei mosaica, melhor dizendo, a lei cerimonial. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Vamos ler o texto de Atos 21, versículo 28 ao 30, fica melhor de entender. Clamando: homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E, demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo, e alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Vamos observar algumas coisas, alguns fatos interessantes aqui, que precisamos observar, até mesmo neste texto, e estamos falando sobre esse muro de separação, e vemos a exclusividade, o exclusivismo religioso dos judeus. Podemos ver que Paulo, ele mexeu muito com a estrutura religiosa do povo hebreu, através das suas ministrações na Ásia, e você pode olhar com detalhe lá por volta do capítulo 14 de Atos, onde Paulo pregou em Icônio, pregou em Listra, pregou em Tessalônica e pregou em Bereia. Você vê alguns fatos interessantes. Algumas cidades, os judeus foram ferozes contra Paulo,
Paulo teve que fugir dessas cidades porque os judeus, pela rejeição e o impacto com a mensagem que Paulo trouxe, a mensagem da graça, a mensagem da salvação, a mensagem de salvação mediante Cristo, abalou tanto a estrutura da religiosidade judaica que mexeu. E você observa que Paulo está no final do seu ministério, já nos últimos 6 anos do seu ministério, esses fatos que aconteceram foram no período da primeira viagem missionária de Paulo, onde ele estava ali junto com Barnabé e mais alguns discípulos. E você pode observar o impacto da palavra pregada por Paulo, que causou a mensagem pregada por Paulo nas regiões da Ásia, onde os judeus estavam radicados e ali habitando, e a mensagem de salvação, ela foi rejeitada por estes ditos judeus. E quando Paulo ele retorna a Jerusalém, já por volta do ano 52 da era cristã, você vê Paulo e é reconhecido em Jerusalém e nem chegou. Observe que Timóteo foi circuncidado e eles raparam a cabeça para cumprir voto, para demonstrarem que estavam cumprindo votos, e mesmo assim eles foram grandemente afrontados pelos judeus. E ali Paulo foi preso e quase Trófimo foi morto naquela ocasião. E você vê interessante como foi muito grande o impacto da mensagem pregada por Paulo. Nós estamos discorrendo nesse assunto da nossa aula, das nossas aulas que já têm sido anteriormente ministradas, e temos visto a grandeza teológica dos assuntos tratados aqui. E nós fazemos um esforço para que possamos estar transmitindo algo assim que as pessoas, que os irmãos possam estar recebendo e compreendendo a grandeza deste ensinamento. Vamos para o segundo tópico, que é justamente a derrubada da parede de separação. Lembrando que ainda neste ponto vamos falar que parede é essa, mas já vou antecipando que esta parede de separação é justamente a lei cerimonial que causou essa separação entre os povos. Sabemos que antes da lei, observávamos que os povos, eles estavam todos embaixo do mesmo tratamento divino, com exceção da promessa que Deus fez para Abraão. E quando Moisés recebe a lei, Deus começa a regulamentar essa aliança mediante a circuncisão feita com Abraão. E aí o exclusivismo religioso dos judeus tornou-se ainda muito maior, muito maior. Vamos para o segundo subponto, que é a derrubada da parede da separação. Efésios capítulo 2, o versículo 14, a parte B, diz assim: em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Em Cristo, mediante o sacrifício de Cristo, foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Lembrando que o termo usado para esta parede que foi derrubada, usado por Paulo, foi uma expressão dita por ele, que denota o sentido de que essa parede ela foi abolida, essa parede foi deixada de lado, essa parede perdeu o seu efeito. Então vamos ver aqui, essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Lembrando que ela falando sobre uma barreira tanto literal como espiritual. No sentido literal, já falamos que era um muro que separava o átrio dos gentios para o santuário. Os gentios não podiam passar. E segundo alguns pesquisadores no século XX, foi encontrado em algumas escavações algumas pedras escritas em grego e em latim.
proibindo e responsabilizando qualquer gentio que entrasse, que passasse por aquele portão, por aquelas portas. Ou seja, era digno de pena de morte quem ultrapassasse aquele muro, justamente porque era restritamente proibido para os gentios. Então, essa é a barreira literal. Como a barreira espiritual, que causava separação, justamente era a lei, mas por mérito da cruz de Cristo, essa divisória foi rompida. Quando Cristo cumpre a lei, quando Cristo observa a lei através do seu sacrifício expiatório, ele disse: está consumado. Aí ele coloca os povos, tanto gentios como judeus, no mesmo nível. Essa é a pregação. Na aula passada foi dita a situação em que os gentios estavam vivendo, né? A situação dramática em que os gentios, deprimente, em que os gentios estavam vivendo. E você observa em alguns dos evangelhos a mulher sirofenícia, da maneira como ela se apresentou mediante Cristo, para você observar como era dramática a situação dos gentios. Aí você vê que Cristo torna todos iguais, todos passam a viver no mesmo nível. Dos dois povos ele constituiu um povo, que é a igreja eleita do Senhor. Aí veremos aqui em Efésios capítulo 2, versículo 18, que Paulo dizendo assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus, temos acesso à presença do Pai. Agora a muralha foi rompida e todos tiveram acesso à presença do Pai mediante os méritos de Cristo na cruz. Pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Vejamos Efésios 10, 19, Hebreus 10, 19, o que diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Eu falei antes que havia exclusivismos dentro dessa estrutura da religiosidade judaica. Existia o muro que separava os gentios do santuário e existia também um véu que separava os sacerdotes, separava o povo hebreu, os sacerdotes do sumo, onde somente o sumo sacerdote poderia ter acesso. Agora, com Cristo, todos esses acessos foram liberados. Agora nós temos a presença pelo novo e vivo caminho, nós temos acesso pelo novo e vivo caminho à presença do Pai. Glória a Deus, vale glória, né, irmãos? Agora vamos para o terceiro. O terceiro é o conceito da lei dos mandamentos. Vamos entender a compreensão desse conceito no que repousa. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. Segundo intérpretes mais atuais, observemos o que significa essa visão tripartida da lei mosaica. Significa lei moral, lei cerimonial e lei civil. Essas três leis, na verdade, elas são três esferas da mesma lei. O que significa a lei civil? A lei civil, ela diz respeito ao israelita como cidadão. Então, há uma responsabilidade civil, todos. Um exemplo, vamos ver um exemplo. A partir de 20 anos, estava apto para o serviço militar, lei civil, a partir dos 20 anos. Era isento se estivesse em núpcias, né? Fosse recém-casado, era isento. Mas, a partir dos 20 anos, lei civil, estava apto para o serviço militar. Vamos para a lei moral. A lei moral, ela permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Por quê? Porque a salvação, ela, conforme Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, ela é pela graça, mediante a fé, para que o homem não se glorie, porque é dom de Deus. Vamos para a lei cerimonial. A lei cerimonial, ela é citada como sendo a circuncisão, os sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábados.
olha o que Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versículo 11 ao 16, abrindo um parêntese. A igreja de Colossos é uma igreja que foi fundada nos dias de Paulo pelo seu auxiliar Epáfras. Paulo nunca havia conhecido a igreja de Colossos. Quando escreve essa carta para os colossenses, Paulo estava no cárcere, estava no seu primeiro cárcere. Quando Paulo é absolvido e é solto, um dos primeiros lugares que Paulo foi o segundo. O primeiro foi a igreja de Filipos, que o assistiu todo o tempo, acompanhando as suas cadeias, o seu tempo de prisão. E a segunda igreja que Paulo visitou foi a igreja de Colossos. Fecha parênteses. Colossenses 2, 11, 16, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Paulo agora está dizendo que essa circuncisão não é mais na carne. E o que Paulo está falando, Paulo está escrevendo para uma igreja que entendia a importância desse acesso por causa do exclusivismo religioso dos judeus. Então Paulo está escrevendo e está mostrando que agora esses ritos, eles não são mais necessários porque foram cumpridos em Cristo. Agora é só pela fé, mediante a graça, para que nenhum homem se glorie. Agora vamos para o quarto. Estamos bem rápido hoje, bem acelerado, conteúdo muito rico, grande, né? Vamos para o quarto subponto. A revogação da lei dos mandamentos. Vamos observar a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então, o que isto está dizendo que a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, ela foi revogada. Ela foi cumprida mediante o sacrifício de Cristo e agora não precisava mais ser observados. Tanto essa lei, todo esse cerimonialismo todo, não precisava mais ser observado, porque eles foram cumpridos em Cristo. E você observa que o cerimonialismo era tão forte, que Paulo nem entrou com os gentios no santuário, mas o povo estava procurando uma desculpa para riscar da terra dos vivos, riscar da existência aquele que abalou as estruturas do judaísmo. Eu vou abrir mais um parênteses aqui para você. Se você puder assistir, assista um documentário, Marcha para Sião, e você vai ver argumentos de rabinos atuais que falam que os maiores inimigos do judaísmo são Paulo e Jesus. É muito forte aquilo ali. E quando o ressentimento que eles têm contra Paulo é muito forte. Os judeus de hoje, até hoje, é muito forte. Então, essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus 7:27 nos diz assim: que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Desse modo, a revogação da lei, aqui aludida é a revogação da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita. Diga-se de passagem, se não fosse abolido hoje, não tinha boi e não tinha cordeiro nem bode que desse conta.
É muito pecado, irmão, muito pecado. Mas Jesus, ele cumpriu, oferecendo-se como cheiro suave, e aboliu a necessidade dessas ordenanças. Efésios capítulo 5, versículo 2, diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Em síntese do nosso tópico, do nosso primeiro ponto, vamos resumir nesta síntese. A obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Que o Eterno continue nos abençoando. Vamos agora em frente com o segundo tópico, com o diácono Luciano, que vai estar ministrando. Quero agradecer, externar minha gratidão aqui, agradecer a Deus por tudo. Amém. A paz do Senhor a todos os meus amados irmãos. Graças a Deus por este momento que nós estamos tendo de poder meditar na palavra de Deus. Estarei prosseguindo aqui, dando prosseguimento a esse estudo da nossa lição de número 7, com o segundo ponto. O nosso segundo ponto fala: pela paz, Cristo fez um novo homem. Através da obra expiatória de Cristo Jesus, foi possível haver a proclamação desta paz, através do sacrifício vicário de Cristo. A palavra expiar significa pagar o preço por outra pessoa, quitar a dívida de alguém. E nós sabemos, conforme diz o profeta Isaías, profeta messiânico, que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus. Ou seja, o preço exigido foi pago por Jesus, o preço de resgate, né? Jesus, ele se ofereceu como resgate pelas nossas vidas. A paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade, ou seja, a igreja. Nós sabemos que havia uma dificuldade muito grande no relacionamento entre judeus e gentios, pois a Bíblia deixa muito bem claro que para os judeus, os gentios eram tidos como imundos, como por exemplo, no templo em Jerusalém, havia um pátio chamado Pátio dos Gentios, e que ficava à porta do templo, na parte exterior, e havia um muro que servia de separação entre judeus e gentios, de forma que os gentios não tinham acesso a esse lugar de adoração dos judeus. Glória a Deus. E de fato, para com Deus, os gentios não eram imundos. A salvação de Deus em Cristo Jesus abrangeria tanto judeus como gentios. A Bíblia diz que quando Pedro foi à casa de Cornélio, que era gentio, e toda a sua família se reuniu para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz que enquanto Pedro falava, pregava, ensinava, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Cornélio e toda a sua família. Então, o mesmo Espírito Santo que veio sobre os judeus, também veio sobre os gentios. E isto mostra a grandeza do amor e da misericórdia de Deus. Nós estaremos no nosso primeiro ponto, que vai falar a respeito do conceito bíblico de paz. Conceito bíblico de paz. Primeiro, a paz, ela gera boas relações. A Bíblia diz em Atos capítulo 24, versículo 2 e 3, e sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo dizendo: visto como por ti mesmo
tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar. Ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Então, primeiro ponto, nós observamos que a paz de Cristo no coração do homem, na vida do homem, ela gera boas relações. Ou seja, quando existe essa paz, não há como não se ter boas relações de um para com o outro. Segundo, ela põe fim a um conflito, ou seja, esta paz, ela põe fim a uma briga, a uma desavença, a uma guerra, né? Então isto é muito glorioso. A paz de Cristo no coração do homem, ela nos isenta e nos livra de muitos conflitos. Muitas pessoas hoje vivem em desavenças, brigas, guerras, porfias, exatamente pela ausência da paz de Cristo no seu coração. Esta paz, ela também leva-nos a um estado de tranquilidade. Ou seja, a pessoa, o cristão que usufrui e que tem essa paz no seu coração, ele é uma pessoa tranquila, uma pessoa pacata, uma pessoa de paz, uma pessoa que transmite paz, uma pessoa segura. A paz, ela é uma qualidade espiritual, pois a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que o fruto do Espírito é paz, né? Claro que automaticamente um homem que vive no Espírito, que anda no Espírito, ele tem essa paz, ele vive essa paz, ele transmite esta paz. A paz de Cristo desfez a nossa inimizade para com Deus. O pecado nos tornou inimigos de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. A nossa condição de outrora, sem Cristo Jesus, era uma condição de inimigos de Deus. Esta era a nossa realidade. Nós nos tornamos inimigos de Deus por causa do pecado. É por isso que Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, versículo 10, e ele deixa muito claro quando ele diz assim, porque se nós, sendo, ou seja, no passado, essa era a nossa condição, inimigos de Deus, mas fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, ou seja, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, nós alcançamos a reconciliação com Deus. De inimigos, nós, por meio de Cristo, nós passamos a ser amigos de Deus. E é isto que a Bíblia diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Glória a Deus. Então, outrora nós éramos inimigos de Deus, por causa do pecado. Mas Cristo Jesus, através do seu sacrifício, ele desfez esta inimizade. Ou seja, Jesus transformou esta inimizade em amizade. E é por isso que no Evangelho de João 15, conforme lemos, Jesus disse, eu não vos chamarei mais de servos, mas Jesus disse, eu vos chamo agora de amigos. Glória a Deus.
O segundo subtópico da nossa lição de número 7, do segundo ponto, vai nos falar acerca de Cristo é o motivo da nossa paz. Ou seja, qual é a razão da minha paz? Qual é o motivo da minha paz? E isto, a palavra de Deus nos deixa muito bem esclarecido, que Jesus Cristo, ele é esta razão. Ou seja, nós temos paz por meio de Cristo. Cristo é Ele mesmo e mais ninguém. Não apenas pacificador ou autor, mas literalmente a nossa paz. Ou seja, a nossa paz, ela está em Cristo Jesus e em mais ninguém. É tão certo que não há como se ter paz, a paz verdadeira, a paz bíblica, a paz cristocêntrica, a não ser por meio de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus não é apenas um pacificador, autor, mas literalmente ele é esta paz. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 14, porque ele é a nossa paz, glória a Deus, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Por que temos paz? Primeiro, porque Cristo habita em nós. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 23, a Bíblia diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Nós precisamos entender que nós temos paz. Em primeiro lugar, é porque Cristo habita em nós. Mas qual a razão de Cristo habitar em nós? Por que Cristo habita em nós? Porque nós guardamos a sua palavra. Conforme diz João 14, 23. Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. A maior prova de amor do homem para com Deus, e a prova que o homem ama a Deus, é exatamente o homem guardar a palavra de Cristo. Quando o homem guarda a palavra de Cristo, obedece a palavra de Cristo, se submete à palavra de Cristo, ele está provando, não apenas com palavras, mas ele está provando com ações, com atitudes, que de fato ele ama a Cristo, guardando a palavra de Cristo. A igreja desfruta de paz. Esta paz, ela alcança a igreja. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós precisamos observar aqui, das muitas coisas gloriosas que Jesus deixou, uma delas foi exatamente a sua paz. E Jesus, ele se expressa dizendo: a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Por que que a paz de Cristo, ela é diferente da do mundo? Porque a paz de Cristo, ela é verdadeira, e a paz do mundo, ela é uma paz artificial, ela é uma paz falsa, ela é uma paz momentânea. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando a paz de Cristo habita no homem, então esse homem não vive uma vida turbada, uma vida desesperada, uma vida angustiada. Mesmo no meio das dificuldades,
mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das adversidades, esse homem consegue viver em paz com Deus. Por quê? Porque a paz de Jesus, ela não é uma paz momentânea, ela não é uma paz passageira, mas ela é uma paz que permanece todos os dias no coração do homem. E nesta hora nós iremos falar da paz entre o crente e Deus. A paz que o crente tem com Deus por meio de Jesus. A Bíblia deixa muito bem claro, Paulo escrevendo aos irmãos de Roma, na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, Paulo escreve dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Isto é muito glorioso, porque o cristão, ele usufrui, ele vive, ele tem uma paz com Deus. Por que que ele tem paz com Deus? Primeiro, porque ele foi justificado pela fé. Todo cristão, servo de Deus, ele passou pelo processo da justificação. E essa justificação, ela é pela fé em Cristo Jesus. E sendo ele justificado, ele usufrui de uma paz com Deus. Agora, por meio de Cristo, há paz entre judeus e gentios. Nós precisamos entender que esta paz entre judeus e gentios, a Bíblia nos deixa muito bem claro que não existia, né? O relacionamento entre judeus e gentios era um relacionamento conturbado, cheio de separações e divisões. Mas agora, por meio de Cristo, tanto judeu como gentio podem viver em paz, podem viver em harmonia. E nós glorificamos a Deus porque Jesus Cristo é extraordinário. Jesus promove paz no meio da guerra. Jesus promove união aonde há desunião, onde há desavença. E Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, promoveu esta paz entre judeus e gentios, de forma que judeus e gentios podem viver em paz por meio de Cristo Jesus. Terceiro ponto, a nova humanidade formada pela paz. Pela cruz, Jesus reconciliou judeus e gentios. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 16, que pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ou seja, a inimizade que havia entre judeus e gentios, Jesus, pela cruz, reconciliou ambos, ou seja, tanto judeus como gentios. Houve uma reconciliação por meio de Jesus Cristo, em um corpo, de forma que no corpo há tanto judeu como gentio, e esse corpo é a igreja de Jesus. E ele matou com ela as inimizades. Daí surge uma nova humanidade em Cristo Jesus, ou seja, a igreja formada por judeus e gentios. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 11, e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nosso terceiro subtópico irá falar que em Cristo as desigualdades desaparecem.
A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas, ou seja, em Deus não existe acepção de pessoas. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A síntese do tópico de número 2 fala: a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns para com os outros. Meus amados irmãos, que Deus possa cada dia iluminar a nossa mente para que possamos nos encher do conhecimento de Cristo Jesus. Deus a todos abençoe. Nosso muito obrigado. Amém. Muito bem, graças a Deus pelo que já ouvimos, através dos nossos irmãos, irmão Paulo Henrique e o irmão Luciano Birino. Vamos agora ao terceiro ponto da nossa lição. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. A máxima dessa lição de hoje é a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo. É Cristo. Nós já estudamos que Ele é a nossa paz, nós já estudamos que a inimizade foi quebrada. Havia uma inimizade, o irmão Paulo Henrique falou sobre isso aí com muita propriedade, e essa inimizade foi quebrada. O irmão Luciano Birino explicou bastante, com muita precisão, sobre a paz, a nossa paz em Cristo Jesus. E agora vamos ao último ponto, que é a reconciliação com Deus num corpo. E isso aconteceu pela cruz de Cristo, ou seja, pelo sacrifício de Jesus. Só fazendo aqui uma observação, que não é a cruz o objeto, como muita gente idolatra a cruz, acha que conduzir uma cruz, ter uma imagem da cruz, vai resolver o problema. A expressão muito utilizada no Novo Testamento, a cruz de Cristo, se refere ao sacrifício de Jesus. Porque a cruz não tinha nada de graça nela, era simplesmente 2 pedaços de madeira que eram utilizados, colhidos lá na vegetação, no mato, e em si não tinha nada. A cruz sozinha, o objeto cruz, não resolve o problema de ninguém. Carregar uma cruz não resolve o problema. É como muita gente pensa que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 ou em outro texto vai proteger, vai trazer proteção. Não, isso se chama simpatia. Isso não tem nada a ver, isso não resolve o problema. O que resolve o problema é ser praticante do Evangelho, é crer no sacrifício de Jesus Cristo. Então, esse terceiro ponto, nós vamos tratar de 3 coisas. Jesus experimentou a separação temporária do Pai para que fôssemos reconciliados. Meus irmãos, o que Jesus fez foi lindo. É por isso que Hebreus, eu já expliquei isso aqui, lá na carta aos Hebreus, diz que ele é o grande sumo sacerdote. Já que a palavra sumo significa grande, o escritor está dizendo, ele é o grande sacerdote. Por que Jesus é o grande sacerdote? Porque ele fez um sacrifício grande, excelente, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então Jesus experimentou a separação temporária do Pai para que fôssemos reconciliados com Deus. Dá para você entender isso? Jesus por um momento se separa do Pai, nos abraça, nos acolhe, e agora em Cristo, na pessoa dele, pelo sacrifício dele, nós fomos reconciliados com Deus. Também vamos ver nesse terceiro ponto, que a morte de Jesus foi o meio da reconciliação. No primeiro nós vamos ver o que Jesus fez, ele se separa do Pai por um momento, para que a gente fosse aproximado de Deus, e na segunda parte nós vamos entender que a reconciliação só é viável, só é possível por meio da morte de Jesus. E lá no final nós vamos entender que a morte de Jesus nos tornou um só corpo. Agora não é mais tratado judeu ou gentio, agora é igreja. Isso observando, para quem está em Cristo Jesus. Entenda isso, nós estamos tratando dos que estão em Cristo Jesus.
Então não há judeu, nem gentio, como disse Paulo, nem macho, nem fêmea, nem servo, nem livre, nem rico, nem pobre. Não, mas isso é quem está em Cristo Jesus. Quem está fora de Cristo continua sendo gentio. Se alguém não serve ao Senhor, continua sendo gentio. Agora, quem está em Cristo é a igreja. Aí sim não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque tem gente que pensa por aí, e como Jesus morreu, já realizou a obra da redenção, então todo mundo já está salvo e não precisa fazer mais nada. Não, não é assim. Jesus morreu, fez a sua parte. Agora, os homens precisam crer na morte de Jesus e se submeter a Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Aí sim acontece o novo nascimento, acontece a nova vida em Cristo Jesus. A inimizade do homem para com Deus teve efeitos catastróficos, mas Deus não desistiu da sua criatura. Por isso, Deus deu o seu Filho, por meio do qual fomos reconciliados. Você pode adorar a Deus conosco? Você pode, aí onde você estiver, dar um brado de glória a Deus, aleluia, porque nós éramos inimigos de Deus. Você já imaginou o que é ser inimigo de Deus? Na política, quem é oposição a quem está no poder sofre. Agora, sendo inimigo do dono do universo, do Criador do universo, daquele que tem a palavra final. Não existe situação mais embaraçosa, mais complicada, mais degradável do que ser inimigo de Deus. Mas em Cristo Jesus, dádiva de Deus, Deus deu o seu Filho Jesus. Ele não desistiu de nós, mas Ele deu o seu Filho para que, por meio de Cristo, nós fôssemos reconciliados com Ele. Vamos ao primeiro subponto do terceiro ponto, que diz: Cristo se fez maldição por nós. Preste atenção nisso aqui. Jesus é maldito? Não, mas ele por um momento, como eu disse lá no princípio, por um momento ele experimentou a separação de Deus. Então ele se fez maldição por nós. A gente vai ver isso aqui, você vai entender isso aqui no decorrer desse subtópico. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 12, 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O réu era açoitado, a pessoa que fosse condenada à morte de cruz, o réu era açoitado por um chicote romano, de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. O chumbo servia para machucar a carne. Os ossos, pedaços de ossos na ponta do chicote serviam para cortar. E a lei judaica tinha uma quantidade de chibatadas, a lei romana tinha outra, mas o sentenciado apanhava. Aí é uma cena de um seriado que ilustra o sofrimento de um sentenciado, e aí especificamente o sofrimento de Jesus. O sentenciado, o réu, era atormentado, ele apanhava chicotadas. Havia casos em que os algozes, os soldados que estavam batendo, não conseguiam mais, ficavam cansados, mas eles batiam até ficar em carne viva. Parecia, às vezes, até aparecia as vísceras. Então, muitos não resistiam, muitos morriam lá mesmo. Agora, depois de tudo isso, veja o que diz aí Marcos 15, capítulo 15, versículo 15, diz: então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Então, o sentenciado era espancado, apanhavam a surra, muitos deles não resistiam e morriam imediatamente, outros desmaiavam, e as dores eram cruéis. Era um castigo, de fato, cruel, humilhante, despia a pessoa e surrava sem misericórdia. Depois dele apanhar, ele era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Veja o que diz João capítulo 19, versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota.
Eu quero fazer uma observação, porque na maioria das encenações que a gente vê nas igrejas, aparece a pessoa que encena Jesus carregando a cruz completa, como a gente conhece, né? Mas na verdade Jesus não carregou, o sentenciado e nem Jesus carregou a cruz dessa forma. Era simplesmente, conforme essa imagem que você está vendo aí na tela, era simplesmente a peça que ele carregava era o patíbulo. A cruz tinha duas peças principais. A primeira, chamada tronco, ela ficava no local da crucificação, chamado tronco ou estaca, ficava no local da crucificação. E a segunda peça, que era a peça transversal, que era chamado de tranca, retranca de porta, e que eram os escravos condenados, tinham que carregar, tinham que andar, a princípio em forma de uma furca, e depois passa a ser chamado de patíbulo, que é essa peça transversal. Era colocado desse jeito aí, no ombro do sentenciado, suas mãos, nessa parte aqui, por trás do pescoço, suas mãos eram amarradas, depois já de uma surra, conforme nós já explicamos, e ele era obrigado, isso fazia parte do rito do julgamento, da sentença, e ele era obrigado a carregar esse pedaço de madeira chamado patíbulo até o local da crucificação. E não havia uma cena mais deplorável, mais humilhante do que essa. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Veja o que escreve o apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 23. Ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Vamos aí o que diz Paulo em Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo está fazendo citação de Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23. O texto lá de Deuteronômio não se refere literalmente à crucificação. Veja aí o que diz o texto: quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e for morto, e pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Eu não vou mexer muito aqui por causa do tempo, mas eu só quero ler um comentário, fragmento de um comentário do comentário de Matthew Henry, que diz o seguinte, veja aí o que diz: pendurá-los pelo pescoço está o corpo morto, pendurá-los pelo pescoço até o corpo estar morto não era uma prática utilizada de forma alguma entre os judeus, como o é para nós. Mas no caso daqueles que eram apedrejados até a morte, fosse por blasfêmia ou por algum outro crime muito execrável, era habitual, por ordem dos juízes, que se pendurassem os corpos dos mortos em um poste de madeira por algum tempo. A pessoa fez um crime, algo muito terrível, muito cruel. Depois de apedrejado, que era a pena máxima em Israel, depois do elemento ser apedrejado, os juízes determinavam que o seu corpo fosse pendurado numa estaca, no madeiro. Isto serviria como um espetáculo para o mundo, para expressar a ignomínia do crime e infligir um terror ainda maior às pessoas, para que pudessem não só ouvir e temer, mas também ver e temer. Então a pessoa que passava na estrada e olhava um corpo pendurado, depois de apedrejado, a pessoa ficava com medo. O objetivo exatamente era espalhar o terror, era gerar temor nas pessoas que olhassem. Aquela cena era para que as pessoas vissem e tivessem temor e não fazer aquilo que o outro fez. Assim sendo, é estipulado aqui
que a qualquer momento do dia em que eles fossem pendurados, assim, ao pôr do sol deveriam ser retirados e sepultados e não serem deixados pendurados durante a noite. Não interessa a hora que ele foi pendurado. Ao pôr do sol ele tinha que ser tirado da cruz, tirado do madeiro onde ele estava pendurado. Existe aqui uma razão dada que está relacionada a Cristo. Aquele que é pendurado é amaldiçoado por Deus, ou seja, este é o mais alto grau de desonra e reprovação que podem ser impostos a um homem, declarando-o sob a maldição de Deus. Esta punição é maior do que qualquer punição exterior. Aqueles que o virem assim pendurado entre o céu e a terra, o considerarão abandonado por ambos, ou seja, abandonado pelo céu e abandonado pela terra, abandonado por Deus e pelos homens, indigno de um e de outro. Agora o apóstolo Paulo, mostrando como Cristo nos resgatou da maldição da lei, ao se fazer uma maldição por nós, ilustra isso ao comparar a marca posta sobre aquele que era pendurado em uma árvore com a morte de Cristo. Isso em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha aí o que é que Paulo vai buscar para mostrar para a gente o grau de humilhação pelo qual Jesus passou para nos reconciliar com Deus. Moisés, através do Espírito Santo, utiliza essa frase sobre ser amaldiçoado por Deus, quando deseja expressar um tratamento da forma mais infame, para que isso pudesse, mais tarde, ser aplicado à morte de Cristo, e pudesse mostrar que nisso ele se submeteu à maldição da lei por nós. Esta é uma grande intensificação do amor dele e um grande estímulo para a nossa fé nele. Agora pense, medite, Jesus experimentou o mais alto grau de humilhação. Ele se fez maldição por nós. Para quê? Para nos resgatar da maldição da lei, para nos libertar, para nos reconciliar com Deus. Isso deve ser objeto de gerar, de produzir cada vez mais fé na nossa vida. A nossa salvação custou um preço muito caro. Aleluia. Vamos ao segundo subtópico, que é reconciliados pela cruz de Cristo. Primeiro, Jesus se fez maldição. Agora, nós fomos reconciliados pela cruz de Cristo. O que tornou possível a nossa reconciliação com Deus e com os homens? O sacrifício de Cristo. Ok? Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O pecado do homem em Adão afetou todas as coisas, tanto no mundo material como espiritual. E Cristo vem, e aí o apóstolo Paulo disse que aprove a Deus convergir em Cristo todas as coisas. Uma nova perspectiva, versículos 14, 15, 17 da lição em estudo. Primeiro, Cristo é a nossa paz. Versículo 14 diz, porque Ele é a nossa paz. Bom, Luciano já falou sobre isso. Segundo, pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz. Essa é a expressão que o apóstolo Paulo usa no versículo 15, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Terceiro, Cristo evangelizou a paz a vós. Olha aí, Ele é a nossa paz, Ele fez a paz entre nós e Ele evangelizou a paz. Ele é a paz, Ele fez a paz, Ele evangelizou a paz. Repetindo, Ele é a paz, Ele trouxe a paz, Ele fez a paz e Ele evangelizou a paz, anunciou a paz. Glória a Deus. A mensagem da cruz apregoa o ministério da reconciliação. Aí sim, agora nós temos foi nos dado o ministério da reconciliação. Observe aí. Você está pensando que você foi liberto, você era estrangeiro, era alienado, era incircunciso, não era ninguém, não tinha nada. Jesus veio, se fez maldição, foi separado do Pai por um momento, se humilhou, passou por tudo aquilo, para você ficar aí sem nada, sem fazer nada? Não. Deus nos entrega agora o ministério da reconciliação. Veja 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 20.
E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Quem era você? Inimigo de Deus, estranho, alienado, perdido, incircunciso. Mas agora você é embaixador de Deus, você é embaixador de Cristo Jesus. E isso implica dizer que você tem o ministério da reconciliação. Você é sacerdote de Deus, é sacerdotisa de Deus. E o que é que eu tenho que fazer com isso, pastor? Aleluia. Você precisa chamar outros, é o que Paulo fala no final. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que eu vos reconcilieis com Deus. Ou seja, anuncie, você tem a palavra da reconciliação, você tem o dever de anunciar o evangelho da reconciliação, o evangelho que liberta o pecador e o aproxima de Deus. Terceiro subponto deste terceiro ponto diz: reconciliados na cruz em um corpo. Vamos lá, Efésios 2,16 diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Dois tipos de inimizade, vertical e horizontal. Vertical, entre o homem e Deus. O homem era inimigo de Deus. A inimizade horizontal, entre judeus e gentios. Ele já foi tratado isso, que judeus e gentios não se misturavam, eram inimigos. Então, os dois tipos de inimizade, vertical e horizontal. Vertical, inimizade entre o homem e Deus; horizontal, inimizade entre judeus e gentios. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Primeira carta de Pedro 2,24 diz: levando ele, Jesus mesmo, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14 fala sobre isso. O diácono Luciano Birino já falou sobre essa parte, eu não vou mais ler o texto. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, família de Deus, a igreja de Cristo. Efésios 2,19 diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 3,8 diz: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Efésios capítulo 4, versículo 4 diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. E aí segue mais, que não dá tempo da gente ler. A síntese do tópico 3 é: o ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Amém? Vamos aí à parte final. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Foi o único capaz de cumprir as exigências da lei, ou as demandas da lei. A justiça da lei foi Jesus. Mais ninguém, nenhum homem, além de Jesus, até hoje conseguiu cumprir a lei. Quem disser por aí que vai cumprir a lei, está mentindo. Não pode ter certeza que está mentindo, porque nunca homem nenhum conseguiu cumprir, satisfazer as exigências da lei. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Glória a Jesus. Só para refletir, vamos aí ao questionário. Primeiro, o que o extremismo judaico fez com Paulo? O extremismo judaico levou Paulo à prisão quando ele, acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Segundo, cite as 3 esferas da lei mosaica: lei moral, lei cerimonial e lei civil. Terceiro, qual é a conotação da expressão Cristo é a nossa paz?
Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Ele é a paz. O que a cruz era para judeus e gentios? A cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, os judeus, para um judeu, quem foi morto, crucificado, era um ser desprezível, indigno. Então, jamais eles poderiam acreditar em um Messias crucificado. Isso era impossível. Para a mentalidade exclusivista judaica, isso era impossível. E para os gregos vinham com os pensamentos dos deuses mitológicos, os semideuses e os superdeuses. Eles tinham uma outra ideia desses deuses. Então, eles não podiam conceber essa ideia de um Salvador que morreu. Então eles entendiam que esse Salvador, esse Messias, tinha sido vencido pela morte. E aí, para um grego, era inconcebível a ideia de um Salvador vencido pela morte. Só que Jesus não foi vencido pela morte. Jesus se submeteu à morte para nos resgatar do poder da morte. Glória a Deus. Quinto e último, qual foi o propósito de Cristo reforçado pelo apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. Glória ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, graças a Deus por esta aula. Nós vamos ouvir agora mais um louvor com a cantora Tamires Pacheco. Continue conosco, já vamos concluir o trabalho. Adore a Deus conosco. Número 432. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do Teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida
glória, Senhor, tua para sempre, sim. Graças a Deus por tudo. Meus irmãos, estamos chegando ao final desta escola. Esta é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Bento, estado do Maranhão, que é presidida pelo nosso pastor José de Deus Rios dos Santos. E nós, nesse momento, externamos nossa gratidão a ele pela confiança e o apoio que nos tem dado, a permissão, a confiança, a liberdade e o apoio que nos tem dado para a realização desse trabalho. Nossa gratidão à igreja, nossos obreiros, nossos diáconos, nossos professores, professor Paulo Henrique, professor Luciano Birino, que estiveram conosco hoje, nos ajudando, nossa cantora Tamires Pacheco, o músico, produtor musical Silvério Júnior, que tem nos apoiado aqui incansavelmente, o nosso videomaker, irmão Francisco, e Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento, nossa gratidão a você que está aí conosco, e nós já deixamos aqui o convite para o próximo domingo, estaremos novamente aqui ministrando a palavra de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua palavra, te louvamos, meu Deus, por tua bondade, pelas tuas misericórdias. Ó Senhor, nós vivíamos numa situação tão complicada, mas Jesus, teu Filho, o presente que o Senhor nos deu, nos reconciliou contigo, ó Pai. E agora somos igreja. E agora, Pai, temos acesso à tua graça, ó Deus, e temos uma esperança eterna. Pai Santo, abençoa-nos em tudo. Ó Deus, despede-nos da tua paz. Nos guarda, Senhor, livrando-nos de todo mal. Isso te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus seja convosco desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida.